Começa com a violência no trânsito e, infelizmente, está no noticiário desse sábado aqui na nossa região. 2 pessoas morreram atropeladas de ontem para hoje, no mesmo trecho, inclusive, da rodovia Anhanguera, em Limeira. O repórter Felipe Boldrini está lá nesse local ao vivo para trazer os detalhes para a gente aqui. Felipe, boa tarde para você. Nesses trechos, tem passarela ou essas pessoas acabaram atravessando em local proibido? O que aconteceu exatamente, hein? Oi, Edu, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Notícias tristes nesse feriadão de Páscoa, né, Edu? Mas tem passarela sim, pelo menos nesse trecho que a gente está aqui, que é na altura do quilômetro 148, tem 2 passarelas, uma bem próxima da outra. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o José Braz, mostrar. Essa passarela que ele está mostrando aí fica na altura do quilômetro 146. Ela é bem próxima da onde aconteceu o acidente. Foram 2 atropelamentos. É o seguinte, o primeiro atropelamento foi por volta das 8 da noite, aqui no quilômetro 148, na pista sentido interior de São Paulo para Limeira. Um homem foi atropelado por um carro e morreu aqui no local. Segundo a polícia rodoviária, o motorista não estava alcoolizado e chamou o socorro. Uma faixa precisou ficar fechada até perto das 9 horas da noite. A vítima estava sem documentos e até agora não foi identificada. Só que daí, poucas horas depois, teve um outro atropelamento por volta da 00:15 no quilômetro 142, na pista sentido capital. A vítima, um homem de 36 anos, também foi atingido por um carro e morreu também no local. O nome dele não foi divulgado. Nesse caso, o motorista saiu do local sem prestar nenhum socorro. E uma faixa da rodovia teve que ficar interditada até perto das 2 da madrugada. E é o seguinte, a gente está aqui a manhã toda, tanto no quilômetro 143 como no quilômetro 148, e a gente tem imagens que o nosso cinegrafista José Braz fez, inclusive bem pertinho desse ponto que a gente está, de um caminhoneiro que ele foi atravessar a pista aqui e ele se arriscou a andar no canteiro central. Ele andou um bom tempo aqui na grama do canteiro central e até na imagem dá para ver que bem ao lado dele tinha uma passarela aqui. Tem uma outra moça que perto daqui no quilômetro 143 também se arriscou, só que lá não tem passarela, é uma passagem de nível. E a gente inclusive falou com ela, porque ela disse que faltava essa passarela lá e ela tem que atravessar na passagem de nível. Tem medo porque a gente não tem muita noção, né, quando a gente está aqui na rodovia, a velocidade dos carros, o espaço aqui, então é bem arriscado. E a gente ouviu ela, olha só. Eu moro aqui no bairro aqui do lado. E a gente tem que atravessar, fazer o quê? Eu preciso pegar o ônibus, que eu vou para Araras. E fica com medo? Eu fico, mas tem que ter atenção para atravessar, né? Já viu o atropelamento aqui? Já viu? Nunca vi, mas a gente sempre fica sabendo, porque mora aqui do lado, né? Não é fácil enfrentar a rodovia não, né? Não, fazer o quê? Mas preciso atravessar. A passarela tá longe, mas precisava de fazer uma aqui. E é o seguinte, né? Vocês viram aí o medo, o receio das pessoas, dessa moça aí de atravessar. A gente cobrou uma posição da ETESP, só que a gente não teve o retorno. Nossa produção entrou em contato desde o comecinho da manhã e até agora a gente não teve o retorno. Mas aí a gente também cobrou uma posição da Autoban e a Autoban explicou que todas as passarelas que estavam previstas no contrato de concessão foram construídas e que no momento não existe a previsão para que sejam construídas novas passarelas. Então é isso, né? A gente já mostrou outros casos da dificuldade das pessoas atravessarem e não só dificuldade, muitas vezes as pessoas também acabam correndo risco, a passarela está pertinho e acaba se arriscando atravessando no canteiro central e aí é muito perigoso, né, Edu? É muito perigoso mesmo, são 2 situações, né, Felipe? Onde tem passarela, como a gente está vendo ali, o cinegrafista José Braz está até mostrando novamente para a gente, essa estrutura tem que ser usada, porque passarela é segurança, as pessoas reclamam de ter que andar um pouquinho mais, de muitas vezes ter que subir na passarela, só que é a forma mais segura para você evitar um atropelamento, evitar um acidente numa rodovia movimentada como a Anhanguera, por exemplo, onde aconteceram essas 2 mortes de ontem para hoje. Agora tem a outra questão que também precisa ser observada, que o poder público precisa se atentar, que é na questão aí dessas passagens de nível. Tem a passagem de nível sinalizada para que os pedestres possam fazer a travessia de um ponto ao outro, só que não é seguro, gente. Como você atravessa com segurança no meio de uma rodovia movimentada como essa? O pessoal precisa pegar ônibus, precisa se deslocar entre os bairros. Olha só de novo aí, esse ponto tem passarela, né? E mesmo assim o caminhoneiro, como o Felipe acabou falando, resolveu atravessar em local proibido ali no canteiro central. Mas onde tem a passagem de nível, o poder público precisa buscar uma alternativa, precisa fazer alguma coisa. Olha lá, ó.
A moradora ali precisa pegar o ônibus do outro lado e acaba se arriscando no meio desse trânsito, se submetendo a esse risco de ser atropelada também. Enfim, é algo que precisa ser estudado, planejado melhor para que a gente não volte a noticiar esse tipo de coisa tão terrível, né? Que é a morte por atropelamento em rodovias importantes aqui da nossa região. Obrigado ao Felipe que trouxe essas informações ao vivo. A gente segue de olho em tudo isso.